Olá, irmãos e irmãs, benditos do Senhor, que a graça e paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço desculpa porque eu me confundi com algumas informações dos estudos que eu deixei separado, mas é porque as letras são tão pequenininhas e acaba perturbando. E como eu trabalho, chego em casa tarde, né? Aí eu guardo esse tempo após o trabalho para nós discutirmos, para nós passarmos a palavra do Senhor para frente, né? Espalhar o Evangelho, espalhar conhecimentos da Bíblia, né? Para os nossos irmãos, para que todos conheçam a verdade. E hoje está sendo difícil, vários impedimentos. Eu acredito que esse vídeo vai bombar, porque estou tendo bastante impedimento. Deus é mais, mas com a graça de Deus eu vou conseguir fazer esse vídeo hoje para vocês. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, tá bom? E para todos que me conhecem, eu agradeço de coração por estar acompanhando, por estar me ajudando, incentivando, né? A espalhar as boas novas do nosso Senhor. E vamos que vamos, né? Hoje nós comecei a falar sobre a escatologia, porém quando eu comecei a fazer a revisão, né? Eu vi lá que eu falei umas palavras erradas, mas será corrigido, tá? O estudo está correto, só umas... troquei 60 por 70, desculpa, mas será corrigido. Então vamos lá, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Peço que vocês me ajudem se inscrevendo, dando like e compartilhando o vídeo para todos quantos puderem, né? Vamos lá, a escatologia, né, é o estudo das coisas ocultas, daquilo que está por detrás das cortinas. Em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, encontramos o anjo falando a Daniel sobre as 70 semanas designadas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade de Jerusalém. Muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. O anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Vamos estudar os 3 períodos das 70 semanas. O primeiro período são 7 semanas. O segundo são 62 semanas. E o terceiro é uma semana. As 70 semanas de anos, formando um total de 490 anos. Destas 70 semanas, 69 semanas já aconteceram no meio do povo de Israel. Restam apenas a última semana a se cumprir. Isto acontecerá após o arrebatamento da igreja, pois a última semana, esta é a da grande tribulação. Pois bem, vamos lá, vamos estudar. Eu adoro a palavra de Deus e vamos conversar muito sobre isso. O primeiro período, as 7 semanas, são os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém com os seus muros, desde a saída da ordem, né? Disse o anjo Daniel, até a conclusão da reconstrução, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Que ordem é esta? Essa ordem foi dada pelo rei Ciro, o homem que Deus levantou para reconstruir Jerusalém. Segundo a Bíblia, Ciro foi chamado pastor e ungido de Deus. Deus constituiu ministro para este importante negócio. Isaías 44 e 28. Vamos ver o que está dito aqui. Capítulo 44 e versículo 28. Está dito assim: que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Interessante, né? Agora 45, de 1 a 14. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir
os lombos dos reis, e para abrir adiante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamas pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel. O meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outros além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibas até ao nascente do sol e até o poente, além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, né? Pois bem, Deus falou a respeito de Ciro 200 anos aproximadamente antes dele nascer. Já pensou? Com a derrota do Império Babilônico através de Dário, regente de Ciro, o Império Medo-Persa tomou conta de todo o mundo, e Ciro deu liberdade religiosa às nações que ao seu império ficaram submissas. E dentre essas nações, Israel foi beneficiada. Entretanto, a Israel não somente Ciro deu a liberdade religiosa, mas também se compadeceu de Jerusalém, destruída pelos imperadores que os antecederam, e deu ordem para que Jerusalém, com a casa de Deus e seus muros, fossem reconstruídas. Você vai ver essas ordens no livro de Esdras, né? O capítulo 1, versículo 1 a 11, capítulo 3, versículo 7, o capítulo 5, versículo 13 e o capítulo 6, versículo 3 e 4. Você vai acompanhar essas ordens que o rei Ciro deu para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Depois dele, seus sucessores seguiram a sua orientação, dentre eles o rei Artaxerxes. As 7 primeiras semanas foram gastas na reconstrução de Jerusalém. Agora o segundo período. 62 semanas. 62. As últimas 62 semanas começaram exatamente depois da reconstrução de Jerusalém até o Calvário. 62 semanas de angústia e sofrimento. Israel muito sofreu, perseguido pelos imperadores impiedosos e cruéis, principalmente nos 400 últimos anos. Israel sofreu muito porque teve o abandono do Senhor Deus. E Deus silenciou a respeito de Israel, não falando nem por sonho, nem por visões, nem por profetas. Foram 400 anos de total silêncio, sem ouvir a voz do Senhor. Na época dos Macabeus, então, o sofrimento foi crucial. No final das 62 semanas apareceu então o Messias. E com a sua morte foi concluído então esse período igual a 434 anos. Isso. Juntando com as outras 7 semanas, ou seja, 49 anos, houve um total de 69 semanas, ou 483 anos. Para 490 faltam 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. Então, essas primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem através do rei Ciro para a reconstrução de Jerusalém, até a retirada do Messias. Estamos vivendo agora o intervalo da penúltima para a última semana. Esta última semana está para acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que tem várias coisas para acontecer no caso, né? Como nós estamos presenciando as dores de partos, as dores do parto, né? Que o Senhor nos disse a respeito de
guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, desastres naturais, terremotos, né? E também ele fala sobre, tipo assim, que as nações ficariam perplexas pelo bramido do mar e as ondas. Existe uma explicação sobre isso. Antigamente não tinha como uma nação ficar perplexa com isso. Por quê? Por exemplo, aqui nós no Ocidente, se acontecesse alguma coisa no, no Oriente, como nós ficaríamos sabendo assim? E como nós poderíamos acompanhar isso? Não teria como. Então essas profecias seriam para os dias de hoje, porque através da internet, da comunicação, da televisão, de tudo, nós temos a possibilidade de acompanhar daqui o que está acontecendo lá. E nós conseguimos, como que eu posso explicar para vocês? Gemer, sofrer, ficar apavorado de ver as coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Porque hoje nós temos a possibilidade, nós temos a internet, nós temos a TV, nós temos vários meios de comunicações. Então essas profecias são para os tempos de hoje. Meus amigos, 483 anos. Então vamos ver aqui. Ó, do Calvário para cá, o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, resolveu cancelar o programa com os judeus, mantendo numa gaveta, a gaveta do tempo, e resolveu abrir um novo programa para um outro povo, esse povo que somos nós, os gentios. Porque outrora éramos considerados publicanos, um povo desqualificado, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor, por intermédio da morte do Senhor Jesus Cristo, Deus olhou para os outros povos, o que não era seu, e isto é, os gentios. Em Romanos fala sobre isso. Então, os gentios, por intermédio de Jesus Cristo, puderam ter acesso também a essa graça. A dispensação da graça, então, está destinada aos gentios. Do Calvário para cá, um novo programa foi aberto, mas essa dispensação terá o seu término exatamente quando a igreja for arrebatada. E isto já está para acontecer, antes que a última semana aconteça. Jesus virá buscar a sua igreja. Muitos estudiosos de escatologia, uns acreditam que a igreja vai antes do acordo. Uns acreditam que a igreja vai passar pela tribulação 3 anos e meio, e outros acreditam que vai passar por toda a tribulação. Eu prefiro acreditar que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, para contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu creio que seja assim. E espero em Deus que nós todos sejamos arrebatados quando aquele acordo de paz for assinado. E está sendo feito vários acordos de paz. Eu não sei, mais ou menos, no livro de Daniel. Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar só para dar um parecer melhor. Opa! Vamos ver aqui. Daniel, tá vendo? Capítulo 9. Versículo 27. Diz assim: Ele fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais do templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme o Senhor Deus revelou. O acordo de paz está sendo feito, né, irmãos? Todos nós estamos acompanhando. Israel com os Emirados Árabes está sendo feito, dizem que será assinado amanhã, fora outros acordos que estão sendo feitos. E além desses, provavelmente mais 20 países do Oriente também vão entrar nesse acordo.
O tempo está próximo. Tudo leva a crer, né, irmãos? Vamos continuar orando e pedindo orientação para o Senhor e misericórdia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena espalhar o Evangelho. Eu errei e estou acertando agora, com a graça de Deus. Então vamos lá. A segunda vinda do Senhor Jesus. Acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda do Senhor Jesus divide-se em duas fases: fase invisível e fase visível. A fase invisível é o rapto, o arrebatamento da igreja. A fase visível é aquela em que Jesus virá com a igreja quando todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Vamos ver, irmãos. Apocalipse 1:7. Capítulo 1, versículos. Minha Bíblia tá meia velhinha. É isso mesmo, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os transpassaram, e toda tribo da terra se lamentarão sobre eles. Certamente. Amém. E tem sobre também Mateus, capítulo 24. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 24. E o versículo 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e muita glória. Amém, irmãos, amém. Essa é a segunda vinda. O terceiro período, que é uma semana, até me arrepia, Deus seja louvado. Deus está conosco, amém. De uma fase para outra, haverá um espaço de 7 anos. É justamente nesse espaço, nesse intervalo, entre a primeira fase e a segunda, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel. Uma semana de 7 anos é o período da grande tribulação na terra, e a igreja estará em delícias eternas no céu. Eu, você, vocês, irmãos abençoados, estaremos em delícias no céu. E ali haverá 3 acontecimentos importantes. A noiva será apresentada ao noivo, o julgamento da igreja e as bodas do cordeiro. Fase invisível. Portanto, aí estão as divisões da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos estudar por partes. A fase invisível da vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento. E disse Jesus: e quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, versículo 28, capítulo 21, 28. Que coisas são essas, irmãos? São exatamente os sinais que antecedem o grande dia, este grande evento, o arrebatamento. Israel, por exemplo, é um desses grandes sinais. Jesus já falou acerca disso em Lucas 21, né, que nós acabamos de ler, versículo 29 e versículo 30. E disse-lhe uma parábola. Disse uma parábola, né? Não, isso aqui é outro, é Lucas, né? Nós vemos Mateus, tá certo. E disse-lhes uma parábola: olhai para as figueiras e para todas as árvores, quando já tem rebentando, vós sabeis por vós mesmos, vendo que já está próximo o verão. É o Lucas. Veja bem, a figueira é uma árvore da Palestina, que quando começa a florescer, está anunciando o verão naquela região.
Jesus comparou esta figueira a Israel, dizendo que Israel é a figueira que está florescendo, anunciando o verão espiritual do arrebatamento. Realmente, Israel começou a florescer do ano 70 para cá e foi disperso por todas as nações. Está escrito Lucas 21, versículo 20 ao 24. Vamos ver o que está escrito aqui. Lucas 21. Vamos ver aqui. Caiu certinho na palavra. Caramba. Lucas 21, 20 a 24. Vamos ver. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabia que está próximo a tua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E os que se esconderem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, né? É até 24. Isso. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espadas e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É forte, irmãos. Por mais de 1900 anos, Israel esteve longe da sua terra, de seus costumes, de sua comunidade, ficando totalmente uma nação despatriada. Entretanto, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Acerca disso, Deus usou o profeta Ezequiel, mandando que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. Vocês lembram? Tem até uma música. Uma música muito boa. Então, quando Ezequiel profetizou, cada osso se juntou ao seu osso e sobre os ossos apareceram nervos, carnes e pele, fazendo os corpos, e um grande exército ficou em pé. Porém, não entrou espírito neles. Ezequiel 37, 1. Nossa, é muita coisa. Ezequiel 37, 1 a 14. É muita coisa, né? Irmãos, depois vocês leem, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. 37. Vocês acreditam que cai direitinho na página? Muito bom. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele levantou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi ao Senhor: Tu o sabes. Diz-me ele: Profetiza a estes ossos, dizendo: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e ajuntavam cada osso no seu osso. E olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre elas, mas não havia neles espírito. Não havia. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profeticei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu, e a nossa esperança estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor,
E quando abrir a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito, e vivereis em vós, e estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, é forte. A partir de 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu Israel como novo Estado naquela região do Oriente, Israel, que era uma das mais antigas nações, agora é uma das mais novas. Hoje, Israel é uma potência nos sentidos econômicos, sociais e militares no mundo da agricultura. Israel mostrou a verdadeira capacidade e agora tem mais de 250 mil hectares de terras, onde outrora era um deserto, terras infrutíferas que agora são tão férteis, produzindo frutos, flores, legumes, os quais são exportados por toda a Ásia e para a Europa. Israel está florescendo, só falta entrar o Espírito. E este Espírito, entretanto, só entrará após o arrebatamento da igreja. Ezequiel 37, 8, 10. Vamos ver aqui, irmãos. Ezequiel 37, 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre elas, mas não havia neles espírito. Pois é verdade, tá vendo? O que prova que está por um fio a volta do Senhor Jesus. Israel já se prepara para viver a última semana. Antes de esta semana chegar, a igreja subirá ao encontro de Deus. Um outro sinal é a união do continente europeu para receber o seu líder. A Europa já está unificando para fins comerciais, políticos, econômicos e, por certo, religiosos. Ali haverá uma só moeda, uma só bandeira, sem fronteiras comerciais, sendo a Europa um dos continentes mais evoluídos do mundo. Por certo, os demais continentes imitarão seu exemplo, sendo no sentido global. Já temos o Mercosul, o Merconorte, os tigres asiáticos, e só um homem tomará conta do mundo inteiro, e este líder é o Anticristo. Um homem superpoderoso, com conhecimentos em administração e em outras áreas, e por aí se vê que o Anticristo se aproxima de maneira veloz para comandar esta última semana, a semana da grande tribulação. Antes dele virá Jesus para arrebatar os salvos. Além destes, temos outros sinais característicos como terremotos, maremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, pestilências como câncer, AIDS, né, que estão aí desafiando a ciência. Vemos também a crise religiosa e a frieza na fé, a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando. Malaquias 24, 4, 14. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Irmãos, vamos deixar esse vídeo para o restante do conteúdo para depois, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre a ressurreição, sobre a grande tribulação, a chegada da igreja nos céus e a fase invisível da vinda de Jesus. Guerra do Armagedon, vamos tentar falar o resto tudo. E o trono branco, com a graça de Deus. Esse estudo é maravilhoso. Irmãos, é um estudo ótimo, que nós podemos acompanhar com a Bíblia, lendo os capítulos e os versículos dos livros informados, para que possamos tirar toda e qualquer dúvida, né, mediante a palavra do Senhor. E desde já eu agradeço aos irmãos pela paciência, e eu digo, irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. Observem a palavra de Deus, observem as Escrituras. Peçam para o Senhor conhecimento, e que Ele consiga fazer com que todos nós despertemos o maior interesse do mundo e seguimos aquele primeiro mandamento, o maior mandamento: amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E depois, o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. E assim conseguiremos
ir para o reino dos céus, ficar ao lado do nosso Senhor, no paraíso, com Jesus Cristo, com o Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E ainda Jesus fala que essa é a lei e os profetas. Irmãos, estamos juntos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, abençoados. Um abraço.